Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Dárcio Arruda. Alô, pessoal! Muito boa noite, muitíssimo obrigado a todos pela presença. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E hoje eu posso garantir que vocês vão gostar do programa porque ele está no capricho e fala de coisas leves. Nós estamos com um noticiário tão pesado, gente. Você abre o canal A, B, C, D, Rádio Y, Delta, Gama, então está meio cansativo. Então nós vamos dar uma refrescada na cuca aqui, nós vamos falar, não vou dizer ainda, eu falo já já. Eu gostaria de agradecer a nossa parte operacional, vamos mudar toda a abertura hoje, hein? Formada por jovens universitários, e eu pergunto para eles de imediato, para o programa número inacreditável, programa número 2680. Eita! Mais de 13 anos no ar. Então vamos. É espetacular. Vamos mostrar, Gustavo, a caneca? A gente aproveita e já mostra a parte do que vai ser o programa, mas eu não toco no assunto ainda. Eu não falo. A caneca comemorativa dos 13 anos, Show Mais, 13 anos, abril, foi no dia 1º de abril, próximo passado. Bem no dia da mentira, o Show Mais completou 13 anos no ar. E eu completei 15 anos aqui da TV Mais. Cheguei aqui, era um jovem. Extremamente maravilhoso. Era um adolescente. Bem, gente, vamos começar o programa. Antes, eu só pergunto para a parte operacional. Repito, formada por jovens universitários, se eles estão afins de colocar mais esta edição, a de número 2680 no ar. Sejam sinceros, por favor, resposta curta e grossa. Sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata, puxando o manche. Aumenta o VU, Luiz, porque o tema desta noite é plastimodelismo. E para o tema desta noite, conforme eu disse já na abertura, um tema leve, gostoso, não é? Porque eu acho que todo ser humano, independentemente da profissão, umas mais, outras menos, são todas elas estressantes. O fato de você sair de casa e ter de buscar o provento da família, nem sempre a gente alcança aquilo que quer, nem sempre a gente consegue. E logo de cara você pode ter problemas na condução, não é? A gente está enfrentando tantos problemas no nosso dia a dia que, repito, a semana fica terrivelmente estressante. E quem, graças a Deus, gosta de um hobby, está menos sujeito a esse estresse, não é? Que é fundamental para uma decaída total do ser humano. O problema é uma coisa, o estresse já vem, já soma, já complica tudo. É por isso que a gente escolheu, com muito carinho, o tema plastimodelismo. Ah, Dárcio, mas isso é coisa de criança. Vamos perguntar ao nosso convidado especial desta noite, que é plastimodelista e colecionador. Palmas para o professor José Francisco da Rocha. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Dárcio. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, essa condição que você deu para a gente poder divulgar aqui o nosso trabalho, que tem, né, pelo menos para nós, uma importância muito grande, e inclusive uma importância cultural. Professor. E sabendo do seu gosto pela cultura, do seu gosto pela história, a então nossa eu meta resolvi aqui, trazer todo aqui. esse trabalho para que você tivesse a oportunidade. E antes de ratificar a pergunta, né, sobre se é brinquedo de criança, que eu sei que não é, agora, na esteira do que o professor está dizendo, eu já complemento, andei lendo, é reviver realmente a história, e porque os carrinhos, principalmente os de guerra, essa coisa toda, porque remontam, não é? A época da Guerra Fria,
entre Estados Unidos, União Soviética e com o conglomerado de países europeus, não é? E os tanques norte-americanos são mais bonitos, os caminhões, né? E aqueles tanques do outro mundo, né? Eram mais lisos. Mas até hoje, quando soltam um foguete ou um satélite, alguma coisa, os norte-americanos são mais enjoados. Assim, tem ar-condicionado, tem lanchonete lá dentro. É quase isso, né? Fique à vontade. É coisa de criança? Claro que não. Dácio, na atual situação, na condição em que nós fazemos esse trabalho, aí já foge um pouquinho, né? Apesar que existem alguns Playmobil, existe algum tipo de brinquedo hoje que é próprio para uma criança montar. Absolutamente, né? Esse trabalho, ele já é um trabalho mais para adulto. Inclusive, eu precisei praticamente de 1 ano de curso para poder ter condição de montar todo esse aparato que vocês vão ver aí daqui a pouco, né, com detalhes. E a cada trabalho desse há uma pesquisa histórica, até como você falou, muito grande, né, porque nós precisamos, inclusive, ter a condição de entender um certo contexto onde determinados fatos históricos acontecem para a gente poder montar, né, uma cena, como é o caso de algumas que existem, chamadas dioramas, né? Então, realmente, para uma criança, e para falar a verdade, até mesmo um adulto que não tem um preparo, que não tem um conhecimento técnico, esse tipo de trabalho já se torna uma dificuldade muito grande. Perfeito. Né? Histórico, conforme o professor disse, porque é o seguinte, você montar uma unidade que vem, ela vem totalmente, eu te mostrar já, ela vem totalmente desmontada, câmera 7, né, do Gustavo, olha como é que vem, gente. Isso aqui é tudo, ó, é tudo para ser montado, tem a orientação, essa coisa toda. É altamente desestressante, não, professor? Que a pessoa fica encantada, vai montando, vai montando. Ah, só para completar o raciocínio. E tudo que está aqui é lógico que faz parte de uma época, mas se você montar um campo de batalha, você precisa conhecer a história. Você não vai pôr um tanque de guerra que não é daquela época, ainda não tinha sido confeccionado. Exatamente. Inclusive, há uma outra questão aí que é a escala, né? Então, nós trabalhamos com esses materiais em determinadas escalas. A escala seria uma relação de tamanho que praticamente segue não só na montagem do veículo, mas como na montagem de toda a cena do que nós estamos, de uma certa forma, produzindo ali. E tem uma escala padrão, professor? Olha, as escalas, no caso, por exemplo, desses carros que eu trouxe, é a escala 1/35, ou seja, tudo aí está diminuído exatamente 35 vezes do que é de um tamanho normal. Antes de mostrar as fotos, que o programa está rico hoje em imagens, eu gostaria de mostrar um pouquinho, depois nós vamos dar outra passada, porque assim o professor acompanha pelo monitor, professor, e vai narrando, olha que caminhão maravilhoso esse daqui. Olha só, gente, parece até verdade. Aliás, muitos filmes em Hollywood são feitos também com miniaturas. Sim. Inclusive, eu não tive a oportunidade de trazer, porque não é a minha especialidade, mas eu tenho alguns amigos que eles produzem naves, eles produzem cenas de ficção científica, criaturas de ficção científica, que no cinema, de certa forma, num primeiro momento, é exatamente essa maneira que eles usam. Chegam à perfeição, né? Sim. Vamos voltar aqui para o caminhãozinho. Professor, esse caminhão, conta um pouco da história dele aqui. Esse é um caminhão, ele é chamado Bigfoot, ou pé grande, né? Em função do tamanho e das rodas dele, inclusive. Ele é um caminhão modificado, ele é um caminhão norte-americano, que ele já vem sendo usado há pelo menos 30 anos nos Estados Unidos. E essa cena que eu montei... Olha que lindo. Porque esse caminhão ele foi modificado para a guerra no Iraque. Então, essa parte da frente com essa grade, eles utilizam para romper barreiras, para romper, às vezes, até paredes em determinadas casas, né? E nesse caso é uma cena que eu montei em que há 2 indivíduos carregando ele, né, colocando uma carga em cima do caminhão. Né? Esse tanque aqui, professor, Gustavo, por favor, esse tanque muito lindo também aqui. Esse é um veículo, ele é um veículo leve, é um veículo blindado leve, usado também no Iraque. Ele tem algumas particularidades na montagem, eu não sei se daria para ver direito, mas... O soldado que está em cima do carro, ele está oferecendo uma Coca-Cola para o árabe que está embaixo. Isso. O Gustavo fecha aqui, então, até, não sei se dá para ver, ele está com uma garrafa de Coca-Cola na mão e dentro, da geladeira existem várias garrafas também com refrigerantes, com água.
Olha lá. Tudo isso está feito na escala. E uma coisa curiosa, Darcio, se você puder virar e mostrar a parte traseira do veículo para a câmera. Isso. Os veículos que os americanos usam no Iraque, todos eles levam esta placa atrás. Ela está escrito em inglês e em árabe. Aqui. Isso. Qualquer veículo que se aproximar a menos de 100 metros desse veículo, ele pode ser alvejado. Então, imagina você viver num lugar em que você não pode se aproximar. Vem pegar uma coca, não vou não. Vem cá, tem uma coca gelada, que pego nada, verdade. Meu. Então, a gente procura reproduzir essa história, essas cenas, né? O próprio ambiente do local, veja que é uma área de deserto, né? Que imita praticamente, realmente, todo aquele lugar. Esse veículo eu fiz a partir de pesquisas em muitas fotos de veículos originais. Vamos dar uma salpicada agora, Gustavo, cada hora aqui de baixo? Tá no geral, pode ir sossegado. Isso. Aí o professor José Francisco vai narrando. Eu quero aproveitar esse bloco ainda, porque depois tem fotos também, né? Vamos lá, professor, vamos ver o que vai aparecer. Gustavo tá... Opa! Olha aí. Esse é uma cena, nós chamamos de diorama, né? Inclusive, ela ainda está inacabada. Eu vou apresentar numa exposição em Curitiba agora, dia 3 e 4 de junho, né? É uma cena naquela região onde foi construído um muro entre a Palestina e Israel. Então, as forças de Israel, o governo israelense construiu esse muro, segregando praticamente o povo palestino. E a pesquisa que eu fiz, não sei se dá para perceber, o muro está todinho pichado. Porque eu retirei também de cenas reais desse muro. Está grafitado lá, né? E são crianças atirando pedras contra um tanque israelense. Né? E eu acho que talvez não dê para ver, mas 2 soldados desembarcam aqui atrás, né? Talvez, acho que não dê para ver. Agora eu estou longe desse outro modelo. Isso também é um trabalho recente que eu estou terminando exatamente. Estou bem, eu para guerra. Eu estou mexendo no outro tanque aqui, estou vendo que não está se mexendo. Pode ir para outro, Gustavo, rapidinho, que vamos entrar com um intervalo já. É muita coisa para mostrar hoje. Hoje o programa está surtido. E tem muita gente que gosta, né, professor? Sim, é bem interessante. Essa cena é uma cena no Iraque. Esse é um veículo especial que eles utilizam lá também. E eu não sei, talvez não dê para aproximar para ver, porque é bem pequeno, mas tem um soldado com uma caixa de Snickers na mão e ele está distribuindo para as crianças. Né? Esse... eu não sei se dá para perceber. É o do meio ali, né? Também... Dá para chegar mais, Gustavo? Ele está fazendo o possível e o impossível. Vamos ver. Porque numa aproximação maior, acho que dá para ver os detalhes bem melhor, né? Isso, obrigado. Muito bom. Olha o cachorrinho lá, né, professor? Tem um cachorro, né? E as crianças, a mãe com o bebê no colo lá atrás. E reparem que a casa está praticamente assim, a fachada toda destruída, né? Existem alguns detalhes assim atrás, eu não sei se dá para ver, né? Isso. Então isso daí são cenas de fotografias. É a realidade mesmo. A gente procura pegar da realidade. Milimetricamente retratada, né? Respeitando a escala, respeitando o contexto, né, em que essas pessoas vivem, né? Muito bom. Agora, esse outro que está na frente, eu não sei professor, se... tem que chamar o comercial. Depois bom. Na volta a gente mostra e a gente aproveita e mostramos as fotos também. Vamos então para um rápido intervalo e já a gente vem para mostrar mais coisas para vocês desse tema muito gostoso. Voou o primeiro bloco, que é Plastimodelismo, e com o colecionador José Francisco da Rocha. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o segundo tempo, a segunda parte, né, do Show Mais hoje, recebendo com muito prazer o professor José Francisco da Rocha. Mas antes quero falar rapidinho da LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Gente, chegou uma remessa de coisa maravilhosa essa remessa. Deem um pulinho lá, tem estacionamento à porta, segurança, cafezinho, chazinho. Nossa, a atenção das consultoras, então, coisa de primeiríssimo mundo. Marque bem na sua agenda, vai lá. A LL fica na Rua Laura, facinho. Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Por isso que eu recomendo LL Presentes. Rua Laura 740, Santo André. Pronto, estamos de volta com o professor José Francisco.
E o tema é plastimodelismo e ele que é colecionador está dando um show de bola aqui. O professor queria mostrar qual, professor? Um que tenha... O veículo que está aí na frente, eu acho que talvez dê para ele... o primeiro. Focar isso. O vencedor do concurso. Que já passou por alguns concursos, que é esse daí, né? 2 medalhas de ouro, é isso? Foi, por enquanto, né? Agora vai para Curitiba também. Olha aí o público, obrigado em nome do professor, né, professor? Tá, a revista. Ele é uma cena curiosa e acabou sendo fruto até de uma brincadeira, porque ele é um árabe que está trocando uma revista Playboy com um soldado por uma caixa de Heineken, né? Ele quer cerveja e está dando a revista Playboy. E eu tive que fazer isso, né, inclusive na escala. Essa revista está na escala, né, de uma revista. Real, né? A capa é de uma revista real que eu consegui imprimir na escala. Tem modelos lá na revista, professor? Tem. Dentro da revista mas também. Mas não dá para pegar essa capa aí, né, Gustavo? É fechar muito, nós não podemos... Porque isso foi... isso foi objeto de julgamento, então os juízes também levam em conta isso. São os detalhes que pesam. Tanto exatamente. É que foi vencedor esse modelo de 2 medalhas de ouro. Isso. Muito legal. Podemos... Tem mais aqui para mostrar? Então vamos mergulhar nas fotos, então. O professor vai narrando. Tá. Essas são fotos do principal encontro do Brasil, que é feito em São Paulo, lá no PAMA, que é o Parque de Material da Aeronáutica. Inclusive, a Força Aérea Brasileira, em todos os sentidos, ela colabora muito com a gente nessas exposições. Inclusive, existem fotos, eu acho que vão aparecer aí, em que os modelos são colocados ao lado de aeronaves realmente que estão em uso na base aérea lá do Campo de Marte, né? Então eu tirei essa foto perto desse caça F-5 da Força Aérea, que é praticamente uma relíquia, né? Com certeza. Né? Mas que é bastante interessante lá. Vamos para a próxima? Essa daqui acho que nós temos aqui, né? Ou não, professor? Não, esse daí é um outro veículo que eu montei, esse que eu tenho em casa, né? Que também foi objeto de julgamento há algum tempo atrás, né? Ele tem uma semelhança muito grande com esses que nós apresentamos aqui, né? Veículos de transporte de tropas no Iraque, né? Muito bom. Quantas fotos nós temos? Por favor, por gentileza. 16. Vamos mostrando. Tá. Olha, do farto material, hein? Isso, esse já é um helicóptero, né? Um helicóptero soviético que foi feito praticamente na época da Guerra Fria, né? Um Rokun. E ele está em uso até hoje, praticamente, né? Na própria Rússia e nos países que fazem parte... As crianças veem esses modelos ficam loucas, né? Sim, não tenha dúvida. Mas é como a gente comenta, né? Porque há 40, 50 anos atrás, esses modelos já eram feitos, mas não com essa riqueza de detalhes, porque não haviam, inclusive, ferramentas para a gente poder trabalhar dessa maneira, né? De uma maneira tão fina. Até, se você me permitir, só para dar uma condição histórica, como é que isto surgiu, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma necessidade de se identificar aeronaves que sobrevoavam áreas em conflito. Então, ingleses, americanos, japoneses, eles faziam normalmente um apanhado de todas as aeronaves que sobrevoavam a região. Então, para identificar essas aeronaves, passaram a fazer pequenas esculturas em madeira. Então, praticamente, o modelismo, ele nasce dessa situação. E aí ele vem, ao longo do tempo, evoluindo e chegando nessa riqueza de detalhes. Muito legal. Esse é um avião de transporte alemão da Segunda Guerra Mundial. E veja, as coisas de guerra chamam muito a atenção, né? Prendem a atenção. Então, elas encabeçam praticamente o modelismo, né? Sim, verdade. Seguidas dos aviões, aeronaves. Sim, que era algo que praticamente as pessoas aí na faixa dos 40, 50 anos devem se lembrar e muitas pessoas devem ter montado esses modelos. Eu era muito pequeno. Sim, não tem dúvida. Muito pequeno. Aliás, na Segunda Guerra Mundial não tinha nem nascido. Verdade. O que é isso? Eu tô falando que era pequeno. Não era nem nascido. Verdade. Fui nascer uns 20 e poucos anos depois. Tenha dúvida. Né, professor? Nós, né? Dá para fazer miniatura de mentira, professor? Mas não tenha dúvida. Esse daí também. Esse é um detalhe, né? De dentro de um cockpit, eu acho que é um jato F-14 que os Estados Unidos usam hoje, né? E até chama a atenção para a riqueza de detalhes nos painéis
no assento, né? Existem alças ali em cima dos bancos, que são do banco ejetor da aeronave. Então, todos esses detalhes. E uma coisa, né? Essa aeronave, ela numa escala 1,48. Então, ela tem no máximo uns 35 centímetros de comprimento. Puxa o que nós estamos vendo é algo bem pequeno, né? Que a gente tem que trabalhar com lentes especiais para poder fazer. É verdade, né? porque... E os olhos vão cansando também, né? Sim, não tenha dúvida. Vão cansando, porque exige muito, né? Verdade. Exige muito. Esse daí é uma obra até de um colega que eu trouxe, ele é especialista em figuras, né? O Jorge Mussolini. E esse é um piloto kamikaze da Segunda Guerra Mundial se preparando para embarcar na aeronave. Puxa né? vida. Durante uma batalha da Segunda Guerra. Ele tem figuras muito interessantes, talvez tenha mais alguma aí. Né, Esse está sem capacete, mas eles usavam capacete. Aí vem o questionamento, professor. Por que um piloto kamikaze que vai se matar está usando capacete? Verdade, verdade. Não tem a resposta, né? Não, é por causa da comunicação. Exatamente. Ele ouvia... Inclusive, esse capacete ele não tinha uma função de proteção contra um choque mecânico. Ele era um capacete de couro, exatamente porque você falou, para ele poder prender equipamentos de audiofonia. E para falar, vai mais para a direita, se joga mais para a esquerda. Sim. E o cara ia com tudo. Isso era uma decisão difícil, senhora, né? Muito difícil. Verdade. Impensável, não é? Sim. Que um exército fosse fazer isso. Mas os japoneses, assim, a maneira como eles são arraigados à tradição, ao culto ao imperador, que era algo naquela época, os levava a esse ato. Essa decisão trágica. Inclusive, eles arrasaram Pearl Harbor, não é? Sim. Se jogando em cima de tudo lá. Verdade. Eles acabaram com Pearl Harbor. Verdade. Não é? Esse é um modelo civil. Também, até como você falou, existem uma grande variedade de modelos militares, mas esse caso é um veículo civil. E é uma experiência demonstrando assim, o envelhecimento, que a gente também trabalha essa técnica. Né? Tá. Então, ferrugem... a época da lata ainda, né? Exatamente. Lataria castigada. Exatamente, né? Pelo sol, pela chuva. É isso mesmo, né? Eu acho que talvez... O outro civil, quer dizer, não que eles não sejam retratados, muito pelo contrário. Sim. É pela escala de escolha dos colecionadores, exatamente, encabeçam os militares, né? Exatamente. Esse é um veículo do início do século XX, e é interessante que isso até me lembra o meu pai, porque eu herdei, de certa forma, o gosto pelo plastimodelismo do meu pai. E ele montava esses carros aí. A paixão dele eram esses calhambeques aí. E eu acabei encontrando esse numa exposição, né? Muito legal, muito legal. Podemos passar para a próxima, por favor? Acabou já? Olha quando a coisa é que nem ver foto, né? Álbum de família. A tia fulana, a tia ciclana, o primo não sei. A gente mergulha, né? É um álbum desse tamanho, quando você vê, acabou. Verdade. E é mesmo. É engraçado, né? Professor, o que o levou a essa escolha? O senhor que tem 1000 atividades, não é? Sim. Quando você comprou o primeiro, falou, eu vou montar. E quanto tempo demorou? Quantos anos demorou? Eu acho interessante até pelo que eu estava falando agora há pouco, né? Porque era assim um gosto do meu pai. Meu pai era ourives, então ele tinha um gosto por trabalhar detalhes em peças, né? Então ele acabou trazendo isso para casa. Com aquela lupinha aqui, exatamente, né? É um monóculo, né? E ele acabou trazendo isso para casa. E a gente acompanhava na época. E aí ele trouxe alguns pequenos aviões. Muita gente, provavelmente lá da década de 60, deve se lembrar disso. A gente tinha algumas lojas, mas era muito pouco, né? E a partir daí ele começou a me ensinar a montar e eu fui tomando gosto pelo hobby. Só que depois de algum tempo, até a própria correria da vida, a gente para. E aí um belo dia, numa exposição na faculdade que eu leciono, né, que eu levei alguns modelos, encontrei um aluno que gostava. E aí me apresentou para um grupo. E nós acabamos aí formando um grupo, que no caso nós viajamos, né, vamos nas exposições, e a partir daí tomei gosto e retomei toda. Olha, professor, lembra o nome da loja? Tinha uma loja especializada? Tinha Vicente Hobbies, aqui em Santo André, me parece que ainda tem essa loja, ela é muito antiga ali perto do Pentágono, né? Tinha em São Paulo também, uma muito famosa, me foge o nome. Casa Aerobras. Aerobras, era lá, inclusive, que meu pai comprava esses modelos. Né? E tinha modelinhos também de bálsamo, né? Daquela madeira bem fininha. Exatamente. Ainda a gente não trabalha com madeira balsa. Sim. E a Casa Aerobras ainda existe no centro de São Paulo, na Major Sertório, me parece. Olha, salva está a criança ou a pessoa que gosta de um hobby, não é? Seja qual for o hobby, não é? Para usar como higienização, não é? Verdade. Da mente humana, que todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem problema.
enfrenta patologias, né? E de repente você passa horas deliciosas, sabe, quando você vê já passou, nossa, não é possível, 3 da madrugada eu estou montando aqui. E é verdade, Darcio, não é, professor? Parece até que você está inserido, porque isso acontece, é muito comum. Né? A gente acaba sendo levado pela empolgação e, de repente, você percebe que as horas passaram. Isso é muito bom, de certa forma, você realmente consegue desestressar, como você falou. Mas tem um outro lado, que é a coisa da especialização e aquela preocupação de participar dos concursos, acaba levando a gente a ter um pouquinho de estresse com isso daí, viu? Começa a se estressar com o hobby. Porque né, vira aquela coisa da concorrência, aquela corrida para ter prontos para poder participar da exposição. E ao adentrar à noite, à madrugada, fica tudo suave, né? Vem aquele sono gostoso também, né? Sim. Agora, algo que eu acho que é primordial, a gente precisa de espaço. Não sei se dá para você perceber, já tomou aqui espaço, claro, uma boa parte do estúdio, né? E em casa também precisa ter de um quarto praticamente para colocar. Eu tenho um cômodo em casa só para isso, tenho também uma oficininha em casa só para mexer com essas coisas. Porque veja, gente, tem uns aqui está tudo pronto, mas tem cola, tem serra, tem solda, tem um monte de coisa, né, professor? Sim, o sistema de pintura é com aerógrafo, com compressor. Então, realmente, a gente, isso aí acaba ocupando uma boa parte do espaço físico da casa. É um hobby caro, professor? Mais ou menos. Né? Esse, inclusive, que você pegou desmontado, ele é em torno de mais ou menos uns R$400. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, esse aqui. Uns R$400? Eu compro pela internet. E os acessórios, professor? Né? É tudo separado? Sim. Né? A bendita globalização vem tudo hoje... aqui para montar, gente, vem tudo por partes. Isso. A globalização hoje permite que a gente tenha acesso a materiais, principalmente esses materiais vêm da China, Coreia, né? Bastante coisa da União Europeia também, os espanhóis. E é interessante o gosto do europeu e do oriental para esse tipo de trabalho. Eles são fortes concorrentes. Né, em competições. Eu sabia que ia acontecer isso. Mas do que você está falando? Que o tempo ia estourar, a gente ia ficar devendo um monte de coisa bonita para mostrar para vocês. E eu queria agradecer mais uma vez o plastimodelista e colecionador, professor nas horas vagas também, né? Sim, o professor José Francisco da Rocha. Obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, Darcio. Mais uma vez, uma grande satisfação participar do seu programa e um abraço para todos os telespectadores. Muito obrigado. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Tá bom? Uma boa noite a todos. Durmam com Deus. A gente conversa amanhã, tá bom? Parliamo domani, bella, reposare in pace. Tchau, fui. O homem é o mundo em miniatura.